Mais uma vez, boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos acompanham. Lídia, o MDB e o PSD estão costurando uma aliança já encaminhada, nós falamos sobre esse assunto aqui essa semana, de dividir as candidaturas. Todos os candidatos que tiverem intenção de serem candidatos a deputados federais pelo MDB devem se filiar ao PSD. Todos os do PSD que tiverem intenção de ser candidatos a deputado estadual devem se filiar ao MDB. Essa é a estratégia posta para que os dois partidos tenham chapas competitivas. Um abre mão das chapas para deputado estadual, outro para deputado federal. Esse assunto já está praticamente resolvido entre as duas siglas? As direções estaduais dos dois partidos, né? O senador Marcelo Castro, pelo MDB, o deputado Júlio César, pelo PSD, conversaram com as direções nacionais, né? O deputado Júlio César e o deputado Georgiano conversaram com Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, e eles tiveram aí, Joelson, liberação, autorização do partido para iniciar esse processo. Eu conversava com o deputado João Madison, né, que é do MDB, e ele falava que a expectativa é que até quarta-feira, ali ainda no início da próxima semana, essa estratégia envolvendo os dois partidos possa ser de fato oficializada. Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio Tiago Vasconcelos, ele que é do PSD e vai conversar conosco no Jornal do Piauí a respeito deste e de outros assuntos. Doutor Tiago Vasconcelos, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Lídia, boa tarde também a quem está nos assistindo em casa. Bom, primeiro eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa realidade, né, do partido PSD, o partido do qual o senhor faz parte. Isso faz com que esse momento torne o partido atraente o suficiente ou faça reavaliações de estratégia para alguns dos seus integrantes? Olha, Joelson, na verdade, essa eleição com a mudança das regras tem feito aí com que haja uma movimentação intensa, né? A verdade é que tudo ainda é muito novo, essa questão de você não poder coligar. Isso tem gerado esse comportamento. A maioria dos partidos, ela tinha bons candidatos que seriam coligados com outros e aqueles outros candidatos de outros partidos ajudam esses que têm uma votação mais expressiva a terminar confortavelmente se elegendo. Então, os partidos nunca se preocuparam em montar grupos. Então, o fim da coligação faz com que hajam essas chapas próprias. Então, o que aconteceu? Tanto o MDB como o PSD estavam com dificuldades para montar sua chapa de deputado federal. Você vê, no MDB você tinha o filho do senador Marcelo Castro Neto e o Marco Aurélio Sampaio, que é deputado federal de mandato. Os dois eram os únicos dois candidatos lá do MDB da legenda. Então, os dois candidatos, no máximo, fariam alguém ficaria sem mandato. Da mesma forma, no PSD, nós tínhamos o deputado Júlio César e o deputado Fábio Abreu, dois deputados de mandato. E ali só ia ser eleito né? Um deputado federal ia perder o mandato. Tem também a questão da federação, que aí envolve outro grupo. Então, diante dessa dificuldade, né, eles iniciaram o diálogo, foi iniciado o diálogo. Eu, como presidente municipal do PSD, eu defendi que nós convidássemos os candidatos a federais do MDB para ir para o PSD, naturalmente com a junção das 4 candidaturas ou mais, algumas outras candidaturas seriam eleitos no mínimo 3, com a possibilidade de chegar a um 4º deputado federal, e nós manteríamos nossa chapa de deputados estaduais, né? Só que eu fui voto vencido porque, na verdade, o MDB só aceitava mandar os candidatos a deputados federais para o PSD se houvesse uma contrapartida, que era enviar os candidatos a deputados estaduais para o MDB, né? Então, foi basicamente o que ficou definido numa reunião na segunda-feira. Como a Lídia já colocou muito bem aqui, o deputado Júlio César e o Georgiano foram a Brasília conversar com o Kassab. Os representantes do MDB conversaram com a direção nacional e é algo que não está na legislação, mas que está acontecendo aqui no Piauí, que estão chamando de fusão cruzada, né? Não está na legislação nem como proibição, né? Nem como uma orientação, né? Que tem a federação, mas não tem essa fusão. Na verdade, foi um acordo aqui entre partidos. E, assim, o que é a minha visão? A visão, o PSD ganha em relação à questão de deputado federal, porque hoje o PSD só tem um deputado federal, então vai sair dessa eleição com três deputados federais. E o MDB ganha porque provavelmente terá a maior bancada na Assembleia Legislativa. A expectativa é de que o MDB eleja 10 ou 11 deputados estaduais. Você está disposto a mudar de partido, então? Olha, na verdade, eu como presidente municipal, apego à relação, né, eu tenho sido convencido nesses diálogos, até porque é uma chapa bastante competitiva, né? Você pega uma chapa que vai eleger 11 deputados estaduais, só tem 9 deputados de mandato lá dentro, né?
Então, digamos que numa candidatura pelo MDB, eu não consiga, como pré-candidato que sou deputado estadual e serei candidato, não consiga superar nenhum dos mandatários, ainda tem 2 vagas em disputa lá nessa espécie de junção. Por que isso acontece? Porque, além desses candidatos de mandato, há outros bons candidatos aí que não têm mandatos, que não estão sendo citados, e dos de mandato, você terá, no mínimo, 4 dos 5 mais votados. Né? Você tem o deputado Georgiano Neto, que é campeão de votos da eleição passada, deve repetir uma expressiva votação nessa. Você tem outros deputados do MDB que sempre tem uma votação acima de 40, quase chegando em 50 mil votos. Então, a votação desses deputados expressiva e esse restante do grupo montado, ele possibilita, né? Então, logicamente, eu tenho dialogado, né, há outras possibilidades, né? Eu recebi um convite aí para ajudar a montar o grupo de um partido que seria comandado pelo prefeito Teresina e pelo presidente da Câmara, mas nós temos avaliado o que é melhor, né? Republicanos. Que agora, essa semana, a gente viu qual é o partido, né? Que é o Republicanos lá. Mas, de todo modo, convites eu recebi vários. Mas, nesse momento, a nossa compreensão é de que essa chapa do MDB, ela é bastante competitiva, é uma boa chapa. No primeiro momento, você fica meio assustado quando você vê tanto deputado de mandato. E aí há uma certa preocupação, até porque nós, no PSD, nós sairemos de 1 deputado estadual para 4, né? A chapa que nós tínhamos montada, ajudado o deputado Georgiano a montar, ela elegeria 4 deputados. E aí, a gente tinha 3 de mandato também, eu competiria lá por uma vaga, caso não superasse os de mandatos também. Mas, de todo modo, aí, tanto para os concorrentes fica bom e principalmente para os partidos. O MDB, a nível de Estado, fica com uma bancada muito forte e o PSD fica com a bancada federal fortalecida também, né? Agora, Tiago, aí diante de tantos deputados, né, que vão tentar essa reeleição para deputado estadual, né, que é o cargo aí que você está tentando criar, né, construir essa pré-candidatura, uma estratégia em um partido como Republicanos, que busca uma estratégia menor, né, uma chapa com a projeção de votos menor, comparada com essa chapa que vai ser montada aí MDB com o PSD, não seria uma melhor estratégia? Olha, Lídia, logicamente, eu já venho com 2 experiências de montagem. A de 2018, daquela coligação que elegeu 2 deputados estaduais, e o partido que eu presidi, o PHS, foi o que teve mais votos, tanto para estadual como para deputado federal, né? Então, realmente nós aprendemos como fazer. Ajudamos na montagem da chapa aqui no município do PSD, que elegeu 2 vereadores, e essa é a meta. Ela é uma possibilidade, mas, assim, a presença de um mandatário e do presidente da Câmara juntos, ela gerou uma certa animosidade. Eu digo a você que a gente tinha dialogado, alguns telefonemas, vendo o que é que os outros candidatos que têm uma perspectiva de chegar, porque se você montar a chapa, você tem que trabalhar ela com pessoas que não têm mandato, né? E aí eles têm uma esperança de ter esse mandato. Então, quando você coloca, olha, há uma estratégia está sendo montada pelo presidente da Câmara e vai possibilitar a eleição de 2 ou 3 deputados estaduais, mas quando você vê o presidente da Câmara e um deputado de mandato, aí esse grupo de pré-candidatos que ainda não tem mandato, eu digo a você porque tenho recebido ligações intensas diariamente, eles não veem muita atração com a presença dos 2. Eles ficam preocupados de que as 2 vagas já estejam, caso faça as 2 vagas, de serem ocupadas. E se você não consegue atrair esses candidatos, aí você vai diminuindo a quantidade de vagas que vai fazer lá. De 3 já baixou para 2, de 2 daqui a pouco pode virar só 1. Então, gera alguns riscos, né? E aí, para um outro pré-candidato que sonha, às vezes o camarada diz, não, para mim entrar, para não ganhar, eu prefiro ser suplente de uma chapa que elege 9, 10, 11, do que estar numa chapa que elege poucos. Né? E pesa também, Tiago, nessa questão, o fato da estratégia majoritária, né? Porque doutor Pessoa ainda fala em uma terceira via, mesmo eles reconhecendo que isso é algo bem remota, essa possibilidade é bem remota, e você tomou essa decisão, né? Abriu mão ali da presidência do INCRA. Cortei, né? Na própria casa. Acabou aí saindo, né, da presidência do INCRA e continuando na base do governador Wellington Dias. Então, a sua estratégia é essa de, se for buscar um partido, é um partido dentro da base, é isso? Não, na verdade, Lídia, eu vou lhe dizer um diálogo, né? Vou revelar aqui um diálogo que eu tive com o próprio governador voltando do evento da VEP de Parnaíba, né?
E a gente estava voltando no avião, no mesmo avião, e ele me fez uma pergunta, né? Ele disse assim, rapaz, será que tem fulano e cicrano e beltrano? Perguntando possibilidades, né? E eu falando naturalmente, sem decisão de qual o lado majoritário iria seguir. Ele disse, olha, será quem está pensando na sua eleição, né? Foi mais ou menos a pergunta que ele me fez. Eu disse, governador, fora eu não sei quem é que está pensando na minha eleição. Então, nesse momento, o que está todo mundo buscando é a melhor estratégia para ser eleito. Porque depois da eleição, eu já aprendi, eu já fui vereador de Teresina, o que vale é mandato, né? Para você ser bem sincero, o que vale, aí quem vai poder dialogar, independente de seja o candidato a governar, o governador eleito, vai ser os mandatários. Então, nesse primeiro momento, está tanto tentando se viabilizar os majoritários como os proporcionais. Então, nesse primeiro momento, confesso a você que a nossa busca, a do Thiago, qual seria a chapa que você tem mais viabilidade. Né? O senhor falou da saída do INCRA, né? Você saiu do INCRA agora, semana passada, né? Foi formalizada essa saída. Qual foi o cenário em circunstâncias em que ela aconteceu? O senhor falou em corte da própria carne. Não era possível permanecer? O senhor achou que não deveria? Não, na verdade, Joelson, o prazo de se compatibilizar é daqui a um mês, né? Então, assim, faltava muito pouco tempo. Na verdade, havia, lógico, convites de várias partes e a gente sabe que o cargo é um cargo federal, né? Você hoje tem o comando dessa parte política do governo federal na mão do ministro Ciro Nogueira, que carinhosamente nos convidou, como eu estou dizendo aqui desde o começo da entrevista que várias pessoas me convidaram, mas com a necessidade de se manifestar o mais rápido possível uma decisão. E eu, naturalmente, quis ter a liberdade de poder ter... alguém disse que, não sei se foi o Monsanto, que disse que quem tem prazo não tem pressa. Então, eu resolvi usar o meu prazo para pensar da melhor maneira possível, sem... me sentir pressionado de alguma maneira, então a melhor maneira de você poder tocar essa decisão. Então, nesse momento eu afasto do cargo, foco na questão da pré-candidatura e a gente tem essa liberdade de analisar com calma qual seria o melhor partido para que a gente possa viabilizar esse projeto de pré-candidatura a deputado estadual. Dentro dessa estratégia, Thiago, do PSD, com o MDB, se fala dessa possibilidade de depois de eleitos, né, os deputados, né, possam retornar, se assim tiverem vontade, né, de retornar aos seus partidos. Né? No momento fica bem claro que é uma questão de sobrevivência mesmo. Está todo mundo pensando em sobreviver, Lígia. É isso. Sim, aí você quer saber sobre a possibilidade de retornar. Isso. Isso foi discutido, né? Naturalmente tem algo na legislação que diz que isso deve ser autorizado pelo presidente nacional das siglas. Mas há, segundo me informaram essa semana, alguma manifestação contrária do ministro Barroso em um caso semelhante. Então, vai ter que ter muito cuidado depois da eleição e ver essa questão da legislação, se há alguma jurisprudência ou coisa desse tipo, para poder fazer essa migração de retorno, né? Antes ou depois de uma janela, ou durante uma janela, se só a autorização realmente deixa confortável. Porque o que a legislação diz? Ela diz que o mandato é do partido, né? Então, eu não posso, assim, a bel prazer levar, a não ser que haja algo que realmente justifique essa mudança. Então, isso aí vai ter que ser visto depois. No momento, essa questão de sobrevivência vai ter que os federais do PSD ou os federais do MDB ir para o PSD e os estaduais do PSD irem para o MDB para poder eleger essa maior quantidade. Presidente, queria agradecer ao senhor. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, né? Estou à disposição e dizer que a gente nós nos afastamos do INCRA, mas muito satisfeito com o trabalho que nós prestamos lá e eu tenho certeza que a população do Estado do Piauí reconhece o nosso serviço prestado enquanto gestor. Muito obrigado mesmo.